Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 18 de março. Agora na Espanha, 9 horas e 40 minutos. No Brasil, 5 e 40 da manhã. Gente, a Nasdaq, eu tô no gráfico da Nasdaq, que é o gráfico de cima, comparado com o gráfico da BTC, que é o gráfico de baixo. Vocês vejam que a Nasdaq já está enveredando para buscar a MM200 lá em 20.475. A BTC travou literalmente no patamar da média móvel de 200 períodos. Se a gente olhar no gráfico de 4 horas, ancorado na banda de VWAP mensal, vocês vejam que a BTC encontrou um platô resistencial aqui em 84, 85 mil dólares. Chegou a bater 85 no dia 14, recuou, mas vem desenhando de uma maneira geral fundos ascendentes. Por que, que a BTC está travada diante dessa movimentação da Nasdaq, que vai buscar invariavelmente a média móvel de 200 períodos e a própria movimentação do ouro? Para quem não está acompanhando, o ouro bate novos all-time highs a cada dia. Todo dia é uma nova máxima histórica de todos os tempos para a onça de ouro, que já está acima de 3 mil dólares. Gente, nessa semana, amanhã tem taxa básica de juros definição da taxa básica de juros pelo board do Fed. Tem decisão da taxa básica de juros na zona do euro pelo Banco Central Europeu, que deve cortar. Decisão da taxa básica de juros pelo Banco Central japonês. A BTC está basicamente em compasso de espera. Qualquer desses catalisadores vai acabar impulsionando a BTC para cima. Na minha leitura, a Nasdaq vai invariavelmente buscar agora a média móvel de 200 períodos e em algum momento a BTC vai promover a explosão ascendente dessa cunha aqui em direção a pelo menos o patamar da nuvem, que está se confundindo nesse momento com a própria VWAP anual lá em 97, 98 mil dólares. Tem muita coisa acontecendo, o mundo geopolítico voltou a ficar bastante agitado. Nessa madrugada, Israel voltou a bombardear a faixa de Gaza com 400 mortos. Neste momento em que eu vos falo, os Estados Unidos estão atacando o Iêmen, os Houthis iemenitas. O Trump, inclusive, ameaçou o Irã. Se o Irã se meter na questão iemenita fornecendo drones, ou se meter na questão de Israel com o Hamas fornecendo armas para o Hamas, os Estados Unidos ameaçaram atacar o Irã. Então tem muita coisa acontecendo, só que aqui no gráfico semanal a BTC nitidamente está pontificando o final desse ímpeto vendedor. Vocês vejam que o corpo real vendedor dessa semana está fortemente engolfado pelo corpo real vendedor da semana passada. Esse engolfo aqui nitidamente pontifica o final desse movimento vendedor. Eu não me assustaria com a BTC voltando num pump espasmódico para 97, 98, talvez até com um pavio superior em 100 mil dólares. Vocês precisam entender que tem muita coisa acontecendo e qualquer catalisador desses envolvendo os bancos centrais da zona do euro, dos Estados Unidos e do Banco Central japonês pode redundar numa paulada espasmódica para a BTC de volta para 100 mil dólares. Não há mais força vendedora para a BTC. Basicamente, quem tinha que vender já vendeu. Com tudo que aconteceu nos últimos dias, a BTC não ter perdido a base dessa canaleta virtual de alta, agora, meus amigos, qualquer catalisador vai fazer a BTC retornar para o patamar de 100 mil dólares. Não aguardem isso acontecer. Não esperem a BTC voltar como num efeito elástico para 100 mil dólares para vocês aportarem nas melhores altcoins. Eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. E em cada nível eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar neste ciclo. Enquanto eu vos falo agora, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, está basicamente reunido com os ícones dessa indústria criptográfica para não tokenizar
Treasuries, Bonds, T-Bills, mas emitir diretamente pelo Departamento do Tesouro norte-americano Treasuries como tokens ERC20 na rede ETH. Não subestimem o que está acontecendo. Na seara fática, dominância da ETH, da Ethereum, do Ether, o gás e o token de governança da rede Ethereum caiu para níveis nunca antes vistos desde antes de 2020. Basicamente, a dominância da ETH caiu para inacreditáveis 8,5%. É o menor nível desde 2020, gente. Em algum momento, né, nessa última corretiva da BTC, a dominância quando a BTC agulhou para 76 mil e pouco, qual foi o mínimo dessa corretiva? A BTC agulhou para 76.606. Aí a dominância foi para 62 e pouco, chegou a querer namorar ali os 64, mas recuou rapidamente para 62 e pouco. E agora a dominância da ETH está visitando novas mínimas de todos os tempos. Gente, se a gente não encontrou o botão de fundo dessa história correcional, é muito provável que a gente esteja, talvez já tenha desenhado o fundo para a BTC e talvez já tenha desenhado a máxima para a dominância da BTC. E a dominância da ETH visitando novos mínimos históricos é mais um indício brutal que esse fundo talvez já tenha sido visitado. Essas pessoas que estão se desfazendo de Solana, de ETH, das grandes soluções de camada 1, precisam rever os próprios conceitos. Elas vão voltar pagando um pedágio muito caro. Lembrem-se, é preciso comprar o medo ou o medo extremo e vender a ganância ou a ganância extrema, e não o contrário. Ainda nos fatos, a estratégia de Michael Saylor para a MicroStrategy, que agora se chama Strategy, supera a própria performance do Bitcoin, porque as ações da MicroStrategy estão se valorizando de forma mais agressiva que a própria valorização do Bitcoin. A pergunta é, será que uma reversão dessa tendência não estaria a caminho e a MicroStrategy poderia se transformar num novo fantasma, como o fantasma da MTGOX, acabando por devolver essa montanha de 500 mil BTCs detidas pela Strategy num valor total de 42 bilhões de dólares e que poderia acabar sendo administrada por um tribunal de falências, como aconteceu com a MTGOX? Gente, que a operação do Michael Saylor é super alavancada, disso ninguém tem dúvida. Inclusive, ontem ele comprou mais 130 BTCs por pouco mais de 10 milhões de dólares. O problema é que a antiga MicroStrategy, que agora se chama Strategy, ela não só compra BTC, mas ela toma emprestado bilhões de dólares emitindo debentures, né, corporate bonds, para comprar mais BTC. É uma operação alavancada que amplificou os ganhos da Strategy, que renomeou seu nome de MicroStrategy para Strategy, mas se a BTC corrigir perigosamente para um patamar ali abaixo de 50 mil dólares, o que eu acho absolutamente improvável, a Strategy começaria a ter problemas, porque o preço médio de compra deles está ali em torno de 40 e poucos mil dólares. Mas se a gente colocar todos os juros e gastos na emissão desses corporate bonds, eles começariam a ter problemas. O valor das ações segue se valorizando porque eles amplificaram os ganhos com o BTC por conta da valorização das ações que, numa operação alavancada, acabam se valorizando mais do que a valorização do Bitcoin. Agora, se houver uma corretiva para baixo de 50 mil dólares, aí a MicroStrategy, que agora se chama Strategy, começaria a ver água entrando no lastro do navio. Vamos ver como isso vai se desdobrar e por que os novos bilionários e multimilionários criptográficos estão tão obcecados pela longevidade. Não é segredo para ninguém os tweets do Vitalik Buterin que defendem
a pesquisa, né, sobre a longevidade. O Vitalik Buterin esses dias tweetou, né, dizendo que o envelhecimento é um processo sim natural, mas não deixa de ser um desastre humanitário que mata o equivalente a uma Segunda Guerra Mundial a cada 2 anos. E aí a gente passa por todos os multibilionários criptográficos, Brian Armstrong da Coinbase, o Roger Ver da Bitcoin Cash, que inclusive está preso aqui na Espanha, acusado de sonegação nos Estados Unidos. Enfim, por que todos eles têm essa obsessão por solucionar o envelhecimento? Bem, depois que o sujeito fica muito rico, é inegável que depois que ele resolve o problema de dinheiro nessa dimensão existencial, eles passam a querer comprar algo que não tem valor ou que não está passível de ser vendido, que é o tempo. Mas não há uma obsessão por solucionar o envelhecimento, não só por parte dos multimilionários e bilionários criptográficos. Todos os multibilionários, não só os criptográficos, têm essa obsessão por solucionar o envelhecimento. Mas no caso dos multibilionários criptográficos, que são especificamente obcecados em não serem hackeados, eles têm uma obsessão mais específica e quanto à solução do envelhecimento, porque eles entendem que existe um código da natureza impondo o envelhecimento. Tanto é que o envelhecimento é algo natural. E como eles são obcecados em não serem hackeados, eles acreditam firmemente que esse código da natureza que impõe o envelhecimento pode sim ser hackeado. Em outras palavras, como os multibilionários criptográficos ou multimilionários criptográficos são obcecados em não serem hackeados, eles entendem firmemente que o código da natureza que impõe o envelhecimento pode e deve ser hackeado. O espaço para esse biohack está cada vez mais amplo, já que a tecnologia, principalmente a AI, não para de avançar e a quantidade de dinheiro que multibilionários criptográficos vêm aportando para a quebra desse código, nunca a ciência chegou tão perto de quebrar o código do envelhecimento e basicamente tornar a longevidade uma realidade. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Na seara geopolítica e finanças internacionais, principais eventos dessa semana: decisão de taxa básica de juros pelo Fed, decisão de taxa básica de juros pelo Banco Central japonês, pelo Banco Central europeu. Não para por aí. A votação do parlamento alemão, que vai promover a maior expansão fiscal desde a Segunda Guerra Mundial. Basicamente, o parlamento alemão vai reformar a Constituição num acordo suprapartidário para eliminar os gastos, os limites de gastos com defesa e infraestrutura. Enfim, tudo isso vai abalar os mercados e o governo dos Estados Unidos teria computadores mágicos de impressão de dinheiro, disse o Elon Musk num podcast com o senador Ted Cruz. Pasmem os senhores, o Elon Musk disse que há computadores no Departamento do Tesouro, no Departamento de Estado e no Departamento de Saúde, e também nos Recursos Humanos e também no Departamento de Defesa, que são capazes de basicamente emitir ordens de pagamento, criando dinheiro do nada, numa contabilidade central que basicamente não existe. O Elon Musk disse que há computadores nesses departamentos, principalmente no Departamento de Recursos Humanos, que criam dinheiro mágico do nada. O presidente Donald Trump pediu mais explicações sobre isso e vai investigar isso, que é considerado um escândalo. Teoricamente, só o Departamento do Tesouro deveria ter a prerrogativa de controlar essa criação de dinheiro mágico. Mas enfim, eles criam dinheiro do nada, segundo Elon Musk. E Israel voltou a atacar a faixa de Gaza, com mais de 400 mortos nesses ataques. Basicamente, Israel disse que o Hamas não cumpriu o acordo de libertação dos reféns,
325 foi quando eu vi a notícia, agora já são 400 mortos. E a Rússia fez belos avanços ao sul da Ucrânia, segue bombardeando a região de Zaporizhzhia, lá onde está a usina nuclear de Zaporizhzhia. Gente, nesse cenário hecatômbico nuclear, literalmente a BTC segue dando vigência a uma cunha que tem por centro gravitacional a média móvel de 200 períodos, com a quantidade de catalisadores que estão acontecendo, com decisão do Banco Central Europeu, decisão do board do Fed, decisão do Banco Central japonês, a Nasdaq, que invariavelmente vai buscar a média móvel de 200 períodos, ó, o gráfico aqui de cima é o da Nasdaq, a Nasdaq agora futuros a 20.026 pontos, só vai parar ali em 20.500, a BTC provavelmente nessa busca da Nasdaq por 20.500 deve romper de forma ascendente essa acumulação e buscar essa macro acumulação aqui que aprisionou ela entre 90 e 108, 109 mil dólares. O preço do ouro não para de bater novas máximas de todos os tempos. Lembrando que a BTC também guarda ali uma relação simbiótica com o ouro, mas agora nos últimos dias o ouro deu um Sputnik, voou para 3.026 dólares por onça ouro, agora por onça de ouro. Agora a BTC muito provavelmente deve buscar essa desconexão com o ouro, por isso que eu falo para os senhores, não ousem estar desembarcados, tem muita coisa acontecendo. A BTC vai reivindicar o retorno elástico para VWAP anual lá próximo de 100 mil dólares, entre 97 e 98 mil dólares, podendo botar um pavio superior ali no patamar de 100 mil dólares. E essas pessoas que estão desembarcadas vão voltar pagando um preço bizarro, um pedágio brutal. Daqui a pouco eu volto, vou fazer TRX, AVAX, Polkadot, Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.